Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, olhando aí para âmbito político, econômico e corporativo. Segundamos, iniciamos mais uma semana, hoje dia 22 de novembro de 2021. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e também aqui na descrição do vídeo nós temos aí o link para você acessar um dos nossos grupos de WhatsApp e receber esse conteúdo também em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Assim você consegue consultar esse material a qualquer momento e de forma mais fácil. Olhando então um pouquinho para o fechamento da semana, na última semana, antes de falarmos sobre o que pode impactar o mercado no dia de hoje. Na semana passada, apesar de uma leve alta do índice Bovespa na sexta-feira, o índice fechou aí com queda de mais de 3% na semana, impactos muito fortes ainda com relação a discussões aí sobre PEC dos precatórios e outras incertezas que envolvem também aí âmbito político e economia quando olhamos para a taxa de juros e a própria perspectiva aí em relação à inflação que continua acelerando. Olhando um pouquinho para a sexta-feira, até apoiados em linha com a fala de Campos Neto, presidente do Banco Central, que no final do pregão deu uma entrevista onde ele falava que os ativos, de forma geral, aqui no Brasil, eles tiveram uma alta muito forte, a queda foi muito alta em relação ao desvio no risco fiscal, no âmbito fiscal que nós tivemos. Ou seja, nas falas dele acabou caindo demais em relação ao risco maior por conta aí do fiscal brasileiro, e com isso aí existe uma tendência aí na própria fala de Campos Neto e no olhar do mercado na sexta-feira de que podemos aí ter novas altas e respirar um pouco novamente aí em relação a todo esse risco e essa volatilidade que temos encontrado aí nas últimas semanas. Lembrando, isso não é uma certeza, o mercado ele é dinâmico, mas foi uma das tônicas da sexta-feira. Também aí tivemos a questão de investidores voltando a comprar por conta disso, e discussões ainda sobre a PEC dos precatórios. Existe toda uma preocupação com esses desdobramentos, mas a queda de braços aí na sexta-feira aí acabou trazendo um pouco mais de confiança, em relação a tudo isso que estava acontecendo. Além disso, aí uma preocupação grande com a economia global afetou os ativos brasileiros também, com a possibilidade de lockdown em muitas cidades na Europa, novamente medidas restritivas em outros países e o aumento significativo de número de casos de Covid, o que alertaria para uma possível quarta onda, principalmente por um gap muito grande de pessoas que não se vacinaram ou não tomaram a segunda dose. Isso acaba preocupando aí os mercados de forma geral. Já com esse olhar aí para o exterior, nos Estados Unidos, essa preocupação acabou mexendo bastante com os mercados, juntamente aí com a incerteza e a ansiedade do mercado em relação ao presidente Joe Biden e a decisão que ele terá que tomar aí nos próximos dias sobre a liderança que vai continuar o trabalho no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Existe a possibilidade aí de ele manter o atual presidente, o Jerome Powell, ou até mesmo aí o outro nome cotado é a Lael Brainerd, que também pode assumir o Banco Central norte-americano, e com isso já existe muita expectativa lá no exterior em relação a isso. Na Ásia tivemos aí uma alta na sexta-feira, com bons resultados das empresas de tecnologia, e a Europa aí com um cenário aí de queda por receio também dessas medidas restritivas e da retomada econômica que acaba preocupando aí por conta do aumento de casos da Covid. Tivemos novas quedas também no barril de petróleo aí na sexta-feira, que acabou impactando o mercado, e chegou aí o preço do barril de petróleo aí no nível mais baixo das últimas 6 semanas. Isso também
também forçou aí a queda de empresas brasileiras aí também do setor e acabou impactando um pouco nesse cenário de bolsa. Olhando para números aí de forma geral, na sexta-feira então nós tivemos o índice Ibovespa aí subindo 0,59%, ele oscilou bastante durante todo o pregão, momentos de maiores altas também, mas ao final do pregão fechou a 103.035 pontos. Olhando aí para a moeda norte-americana, o dólar, ele subiu forte, voltando à casa dos R$ 5,60, subindo 0,73% aí na sexta-feira. Bolsas internacionais, começando aí com o mercado norte-americano, a Nasdaq aí subiu 0,40% a 16.057 pontos, renovando máximas, enquanto o S&P 500 caiu 0,19% a 4.697 pontos, Dow Jones caiu 0,75%, chegando aí aos 35.601 pontos, fechamento então das bolsas norte-americanas na sexta-feira. Olhando para a Europa, tivemos uma leve queda no euro de 0,15% a R$ 6,31 e as bolsas também fechando em queda. A Alemanha teve o DAX aí caindo 0,38 a 16.159 pontos, o CAC na França caiu 0,42 a 7.112 pontos e no Reino Unido a queda foi de 0,45% a 7.223 pontos, fechamento das bolsas europeias, das principais, na sexta-feira. Olhando aí para a Ásia, nós tivemos aí a China com alta de 1,19% a 14.752 pontos e no Japão aí tivemos uma alta de 0,50% a 29.745 pontos, fechamento então da sexta-feira, dia 19 de novembro. Continuando e olhando um pouquinho para o cenário de cripto, tivemos aí o Bitcoin caindo 0,92% aí na sexta-feira, enquanto o Ethereum aí subiu 4,95%. Petróleo futuro, aí, como falávamos na abertura, nós tivemos uma queda aí na perspectiva de alta do preço do petróleo aí, com o olhar para dezembro de 2021 e também o preço à vista do petróleo que caiu na sexta-feira. Esse olhar de petróleo futuro veio com o Brent aí fechando na sexta a $78,38, enquanto o WTI fechou aí a $75,63, a menor cotação aí das últimas semanas, né? Inclusive vimos bastante aí o barril de petróleo ultrapassando os $80 aí durante algumas semanas. O índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que mede a volatilidade do mercado de ações, do mercado de renda variável, né? Com essas oscilações e esse receio do mercado de renda variável, o índice acabou caindo 1,99% aí na sexta-feira, chegando a 17,96 pontos. Lembrando que quanto menor esse índice, menor a volatilidade e, consequentemente, menor o risco aí, dessa volatilidade no mercado de renda variável. Metais futuro, tivemos aí o ouro futuro sendo negociado a $1.851,20 a onça. Alumínio futuro sendo negociado a $2.682 e o ferro refinado aí ficando na casa dos $92,78. Pouca oscilação nos últimos dias em relação aí essa perspectiva aí de ferro futuro, né? Olhando aí para o fechamento de novembro de 2021. Continuando e olhando aí para as ações aí que compõem o índice Bovespa, as principais altas e baixas aí dessas ações que compõem o índice, nós tivemos aí na sexta-feira as principais altas com CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, subindo 7,97% a R$ 21,39. Vivo T3, Vivo, né? Vivo Telefônica, subindo aí 6,81% a R$ 53,00 a cotação. TIM S3 também, companhia telefônica, subindo 5,14% e chegando a R$ 13,48. BID11, que são as ações units de Banco Inter, subindo 4,77% e chegando aí a R$ 40,81. E Ciri3 Cirela
que subiu 4,06%, chegando aí a R$ 15,12, as principais altas do índice na sexta-feira. Já as principais baixas ficaram por conta de LWSA3, Local Web, que caiu 4,26% a R$ 15,05, Sula 11, que caiu 3,39% a R$ 27,60, Cash 3 Melius, né, caindo 3,17% e fechando aí a cotação a R$ 3,97. Prio 3 PetroRio caiu 2,63% na sexta-feira e fechou o pregão aí a R$ 21,46 e Idux 3 caindo aí 2,43% a R$ 22,40, fechamento então na sexta-feira. Olhando agora para indicadores que a gente pode ficar de olho no dia de hoje e certamente aí tendem a mexer com o mercado aí de forma geral. Nós tivemos aí temos aí no dia de hoje, né, divulgação do Boletim Focus, então vale a pena ficar de olho nessa questão aí da divulgação, onde os especialistas falam aí sobre a perspectiva para o fechamento de 2021 e também dos próximos anos, né, em relação aí à taxa de juros, inflação, câmbio e até mesmo crescimento do PIB, então tudo isso vale a pena ficar de olho, principalmente com as últimas perspectivas de mercado e também aí com aquilo que vem acontecendo aí no cenário econômico global. No exterior, alguns indicadores também importantes que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, o PMI composto a ser divulgado lá no Reino Unido, com a perspectiva aí de crescimento das empresas do setor privado, tendências industriais também no Reino Unido, aí, um indicador importante para ficar de olho, venda de casas usadas lá nos Estados Unidos, lembrando que falamos aqui já algumas vezes que o setor de imobiliário nos Estados Unidos aí cresceu bastante, está bem aquecido ainda, e esses indicadores aí de venda de casas usadas e construção de novas moradias também aí tem potencializado bastante aí a retomada da economia lá nos Estados Unidos, então vale a pena ficar de olho. E por fim temos divulgação aí do índice de confiança do consumidor lá na zona do euro, também importante aí por conta de tudo que tem acontecido e da perspectiva aí de inflação mais alta, casos de Covid, como está a confiança então dos consumidores na zona do euro como um todo. Continuando e olhando um pouquinho aqui para o âmbito político, né, aquilo que pode impactar o mercado financeiro no dia de hoje, o principal ponto aí que nós temos em discussão nas últimas semanas e deve continuar aí pelas próximas é a PEC dos precatórios, né, que pode abrir espaço aí com a aprovação dela para o orçamento de 2023. A PEC dos precatórios hoje deve ser bem discutida no Senado, lembrando, ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara. No Senado aí tem algumas discussões entre o relator e outras propostas que tem vindo aí na CCJ, Câmara de Constituição e Justiça do Senado. Essas propostas aí mais alternativas, talvez querendo tirar aí os precatórios aí do teto de gastos do ano de 2022, mas que geraria um problema, segundo a equipe econômica, para 2023, né, para o orçamento de 2023, e outras discussões de mudança no texto que já foi aprovado lá na Câmara também podem vir, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que devem acontecer aí no dia de hoje e nos próximos dias em relação à PEC dos precatórios. Um dos desdobramentos aí que já vem ampliando esse olhar desde a semana passada é a questão da PEC dos precatórios abrindo espaço para o para o reajuste de salário de servidores públicos federais no ano de 2022. Inicialmente essa foi uma das bandeiras defendidas pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que disse que com parte do recurso aí da PEC dos precatórios seria possível aí descongelar aí salários de servidores que estão congelados desde 2019, juntamente com concursos públicos, novos concursos a nível federal. Mas a equipe econômica já foi contrário e também agora os próprios parlamentares já dizem que não há possibilidade, não há espaço aí para reajuste dos servidores, mesmo com a aprovação da PEC dos precatórios, que já existem outros compromissos assumidos e eles comprometem aí, né, consomem grande parte desse recurso aí que abriria espaço no orçamento para o ano que vem.
Continuando aqui, olhando para a questão de eleições 2022, era a perspectiva de que nesse final de semana o PSDB aí definisse o seu candidato à presidência para as eleições 2022, mas falhas e acusações de fraude, né, falhas no aplicativo, impediram aí que as prévias acontecessem, fossem finalizadas. Pouco mais de 60% aí dos filiados ao partido que poderiam votar não conseguiram, e agora não existe ainda uma definição de quando e como será retomada essa votação. Continua então essa discussão aí, e isso pode movimentar ainda bastante o mercado nessa semana, principalmente com outros aspectos aí políticos olhando para essa eleição 2022. Deputados discutem aí as mudanças no Refis, lembrando o Refis aí entra aí como um programa aí de refinanciamento de impostos aí para empresas, né? A ideia é que ele seja mais amplo, e a Câmara, né, tem tentado aí trazer para ela a revisão de Refis e de outros projetos, ao invés de manter no Senado como é atualmente. Isso também aí pode gerar mudanças aí no mercado financeiro como um todo, e também nessa questão da credibilidade, né, e orçamento aí do governo. Lembrando aí que o Refis, obviamente, ele traz aí uma possibilidade de maior arrecadação, mas ele também tira aí boa parte dos juros e faz um grande parcelamento aí para essas empresas que buscam esse tipo de projeto. Olhando um pouquinho para a política internacional, e vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos, os Estados Unidos aí revelaram aí planos da Rússia, né, de uma possível invasão à Ucrânia, e países europeus, como é o caso da França, principalmente, já reforçaram diversas consequências que a Rússia pode ter se realmente continuar com essa possibilidade de invasão à Ucrânia. A própria Ucrânia também, né, já pediu ajuda ao Pentágono norte-americano aí para proteger aí as suas fronteiras contra a Rússia, e aí essas discussões políticas podem impactar bastante o mercado financeiro, né? Qualquer tipo de confronto aí seria realmente bem complicado aí para o momento em que nós vivemos. E também temos a questão aí do frio, né, do inverno no hemisfério norte, com um problema aí de falta, né, redução aí do gás natural, que ficou mais caro, o petróleo ficando mais caro, e inicialmente uma promessa da Rússia, né, de fornecer a quantidade de gás natural que a Europa precisasse. Com algum atrito nesse sentido, podemos ter desdobramentos nessas questões em relação a preço e mercado financeiro e economia como um todo. Continuando aqui, olhando um pouquinho então para essa questão de economia, o que pode mexer com o mercado. Especialistas aí de diversas casas, né, principalmente aí as 5 maiores, dizem aí que já existe uma perspectiva de Selic a 12% em 2022, com o objetivo, obviamente, aí de conter a inflação. Isso acaba trazendo um cenário mais desafiador, e essas mesmas casas, ou a maioria das casas, também já prevêem aí um IPCA, ou seja, o índice oficial de inflação aí na casa dos 5%, também para o fechamento aí de 2022. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, lembrando que a gente tem boletim Focus hoje, que também pode dar aí um prisma, né, em relação a essa visão dos economistas, né, que é um pouco diferente aí da visão do mercado. Mas lembrando que na semana passada nós tivemos também o próprio governo, né, o Banco Central aí mudando essas perspectivas aí em relação a crescimento do PIB e inflação aí para os próximos anos. Incertezas aí no mercado, né, com toda essa possibilidade aí de aumento de taxa de juros, tem feito aí com que seja feita uma emissão maior de títulos pós-fixados em relação a títulos pré-fixados, né, quando a gente olha aí para os títulos públicos federais, né, os títulos aí do governo. Tudo isso pode mexer também com o mercado financeiro como um todo, e principalmente investidores e especialistas precisam ficar de olho nessas mudanças para encontrar aí as melhores soluções aí para si ou para seus clientes. Economia internacional, aqui também já falamos desde a semana passada, onde tivemos várias falas aí do Banco Central Europeu, né, falando aí sobre as políticas monetárias e a retomada econômica aí da Europa como um todo, como a zona do euro. E a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, reforçou novamente em falas na semana passada e no fim de semana de que não há motivos para
um aperto econômico, né, um aperto da política monetária nesse momento, e isso também pode trazer uma tranquilidade maior quando olhamos aí para a Europa, né? Já se imaginava aí o Banco Central Europeu seguindo o caminho do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, e começando aí a fazer a retirada de estímulos, mas nesse momento, então, não devemos ter mudança, é o que disse a presidente Christine Lagarde, como também não deve haver mudança na taxa básica de juros, né, que deve se permanecer aí até o final de 2022, início de 2023, são os últimos desdobramentos, mas óbvio, vale a pena continuar de olho em tudo isso que acontece aí e seus desdobramentos aí para o mercado financeiro. De acordo aí com o presidente do Banco Central, também o Campos Neto, né, uma maior credibilidade e estabilidade fiscal no Brasil devem reduzir aí a volatilidade e a desvalorização da nossa moeda, né? Vimos aí já o câmbio aí chegando na casa dos 5,60 o dólar aqui no Brasil, e essa desvalorização da moeda brasileira aí, ao mesmo tempo que favorece alguns exportadores, aumenta a nossa inflação por conta de importações e também aí diversos outros produtos que são precificados aí em relação ao dólar, a moeda estrangeira, né, como é o caso, por exemplo, aí do combustível, né? E aí nós vemos aí diversas altas aí, como já aconteceu aí no Brasil, e isso tudo pressionando bastante aí a economia brasileira. Obviamente não é fácil esse movimento, né, mas é uma das falas do Campos Neto que realmente faz total sentido. Aguardamos aí as possibilidades aí de maior credibilidade em relação ao governo e principalmente um cenário de estabilidade fiscal que pode vir até mesmo aí com esses desdobramentos da PEC dos precatórios, por isso vale a pena ficar de olho nesses movimentos. O projeto aí de portabilidade e mercado livre de energia não anda, né, e acaba dificultando aí mudanças no setor elétrico brasileiro. Alguns desses projetos aí já vêm lá da época do governo Michel Temer, após aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde houve aí discussões em um projeto em que os consumidores, normalmente os maiores consumidores, né, poderiam aí escolher de qual empresa eles querem comprar, sem a necessidade de comprar das distribuidoras, podendo comprar aí direto aí da produtora de energia, direto da usina geradora de energia. Isso reduziria custos e também traria maior competitividade aí para o mercado, juntamente com um sistema de portabilidade, né, onde eu posso escolher qual empresa geradora ou qual distribuidora vai me atender. São alguns desdobramentos que continuam com discussão política, mas que podem mexer bastante com esse setor e com a economia como um todo, então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos. Continuando e olhando um pouquinho aqui para o âmbito corporativo, o Tribunal de Contas da União, o TCU, apontou aí algumas inconsistências em dados sobre a privatização da Eletrobras. Lembrando, o governo ele quer levar para a privatização ainda no primeiro semestre de 2022. E após esses apontamentos do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas já pediu aí que o Ministério de Minas e Energia reveja e faça os ajustes necessários em relação a esses dados aí sobre a privatização. Isso obviamente também pode mexer com o mercado como um todo. Queda aí do preço do minério de ferro, né? Vimos aí que o minério de ferro aí saiu de algo aí no primeiro semestre na casa de mais de 200, 220, 212 dólares a tonelada. Hoje ele vem sendo negociado abaixo dos 100 dólares, com várias oscilações, e isso pode reduzir aí o resultado e o crescimento das siderúrgicas aqui no país, siderúrgicas aí que vieram de fortes altas durante o ano, juntamente com outras empresas do setor, mas também pode ter então esse movimento aí contrário com redução desse crescimento ou uma estabilidade. Vale a pena então ficar de olho nesses movimentos, lembrando que isso não é recomendação de compra ou venda, sempre trazemos aqui apenas notícias que podem impactar diversos setores e o mercado corporativo como um todo. A temporada de balanços, né, que finalizou aí na última semana, e mexeu bastante aí com o mercado brasileiro
como um todo, mostrou também aí um crescimento, uma onda digital muito forte para as empresas, mesmo nesse momento aí de retomada da normalidade aí do trabalho presencial, mas vimos aí diversas empresas de tecnologia subindo aí quase 50% aí no seu lucro líquido, como é o caso de Localweb, TOTS, Positivo, entre outras empresas do setor, que mostraram aí resiliência e forte crescimento aí durante esse período. Então vale a pena ficar de olho na continuidade desses movimentos e obviamente logo começamos aí a divulgação de balanços do quarto trimestre e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos do setor para o próximo ano também. A Eneva analisa aí a possibilidade aí de um novo terminal de gás no Maranhão e com isso aí reforçar os contratos aí de longo prazo aí com termoelétricas, isso também movimentando aí o setor de energia. Lembrando, né, apesar de estar um pouco mais esquecida por um momento maior de chuvas, ainda vivemos uma realidade de crise hídrica, né, com diversas hidrelétricas aí operando um pouco acima do mínimo e um preço maior de energia elétrica por conta de utilização de termoelétricas. Então esse movimento aí pode continuar nos próximos anos aí, devido aí à escassez de chuvas, né? E com os reservatórios mais baixos é mais difícil também voltar à normalidade. Então isso tudo ainda pode movimentar o mercado. Vale a pena ficar de olho então nesse sentido. Olhando um pouquinho aqui para abertura e fechamento de mercado, nós temos aí nesse momento as bolsas europeias, as bolsas asiáticas, fechadas e as bolsas europeias já operando normalmente. Olhando para as bolsas asiáticas, nós tivemos aí a China, bolsa chinesa aí fechando com alta de 1,41% às 5h20 da manhã a 14.960 pontos. Ainda continuando na Ásia, nós já temos a bolsa japonesa fechada, a bolsa Nikkei, que também fechou em alta, uma alta mais tímida de 0,09% a 29.774 pontos. Mesmo em meio aí ao aumento de casos na Europa e um bom momento então para as ações da China após uma recuperação do mercado nessa segunda-feira. Então aguardamos aí também desdobramentos aí no restante da semana. Olhando para as bolsas europeias que já estão abertas, perspectiva de alta, né, apesar de uma oscilação grande aí desde as primeiras horas do dia. Nesse momento o DAX da Alemanha sobe 0,10%, o CAC na França sobe 0,30% e no Reino Unido a alta é de 0,40% nesse momento. Olhando aí para o pré-market dos Estados Unidos, nós temos aí agora 6h17 da manhã, o Dow Jones aí subindo 0,35, S&P 500 também subindo 0,35 e Nasdaq subindo 0,45 nesse momento. Essa é a perspectiva aí para o mercado no dia de hoje. Bolsa brasileira, o índice Bovespa aí deve seguir as bolsas internacionais, lembrando aí que o cenário de PEC dos precatórios, o cenário interno como um todo pode mexer com esse resultado, potencializando ou trazendo um descolamento em relação ao mercado internacional. E óbvio, o mercado é dinâmico, né? Podemos ter mudanças nesse sentido, principalmente aí por alguns desses ocorridos, como o fato aí de Rússia tentando aí invadir a Ucrânia, desdobramentos em relação aí à inflação e política monetária aí nos Estados Unidos e na Europa, quando essa semana temos aí, por exemplo, nos Estados Unidos a divulgação da ata do FOMC, da última reunião. Isso também pode trazer uma certa ansiedade para o mercado. Aguardamos e amanhã, a partir das 5h50, nós falamos sobre tudo isso aqui no nosso bate-papo a partir das 5h50 da manhã. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.